Agora sim, pessoal, o IVA ele vai aumentar os impostos em algumas áreas, tá? Isso é a lógica. Vai aumentar em umas e vai diminuir em outras, justamente porque ele passará a ser um imposto que é chamado de um imposto neutro. Né? Ele não vai ter, um setor é cobrado 30, o outro é cobrado 10, o outro é cobrado 5, a não ser coisas essenciais que estão no texto. Então, saúde, educação, transporte, o agro, para muitos setores vai aumentar sim. Ainda no final colocaram, se eu não me engano, passou a questão de hotéis, restaurantes, etc., que acabou ficando de fora. Mas a ideia da reforma do IVA em si é que o imposto ele tenha 3 coisas que são fundamentais. Que ele seja simples. Se tinha uma coisa que não era nos impostos que a gente tinha, era os impostos serem simples. Aliás, era tudo muito complexo. Tá? Isso vai deixar de ser, vai se tornar mais simples. Vai se tornar mais transparente. A gente não vai... Hoje a gente não sabe quem tem isenção do quê, quem tem isenção de não sei o quê, quem paga isso, quem não paga, quem paga quanto é cobrado de cada um, quanto chega no final, os impostos em cascata. Hoje a gente não sabe, isso vai deixar de acontecer, porque vai ser um só. Simples, transparente e neutro. Ou seja, não vai ter essa reincidência de valor em cadeia e ele vai ser proporcional a todas as atividades econômicas. Seja o serviço, seja a indústria, seja lá o que for. Essa é a ideia. Ah, Renato, poxa, que chato que é assim. É assim no mundo civilizado. É assim no mundo civilizado. Uma coisa que eu esqueci de citar, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai substituir o ICMS e o ISS, que é o maior, né? A alíquota dele ainda vai ser definida, tá? Pelo Senado Federal. Muito se fala em 25%. Tá? Eu vi o tweet do Cláudio Dantas. Sim. Muito se fala em 25%. 25% é muito, Renato. Olha, eu preferia que fosse menos. Eu acredito no estado menor, acredito numa carga tributária menor, acredito no estado que foca nas atividades essenciais, aquele papinho que vocês conhecem. Agora, 25% é uma aberração. Não, uma aberração é como é hoje. Que a gente paga muito mais do que isso, com certeza. E aliás, a gente nem sabe quanto a gente paga. Essa que é a grande verdade. Você pega 25%, é o que paga países europeus. Suécia e Dinamarca, o IVA é de 25%. Aí vamos ver ainda, isso vai depender de lei complementar. Espero que não seja mais do que isso também, senão acho que aí já começa a ficar esquisito. A gente trabalha com um teto de 25%, é isso que você está falando? Assim, não acho que é o teto, acho que o normal é que seja o 25% este IVA. Porque assim, coloca a gente aí dentro de um padrão internacional, no mínimo. Pessoal, a gente precisa ter noção que hoje no Brasil a gente vive um manicômio tributário. Felizmente a gente conseguiu dar uma caminhada aí com relação a essa reforma. Do meu ponto de vista, é uma reforma boa, sim, já era necessária. Quem se lembra? Eu me lembro do governo Temer. Quando o governo Temer falava Isso é muito curioso, né? Porque no governo Temer a gente tinha uma agenda de país. Tinha a ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Que a gente falava, olha, vai ter o teto de gastos, depois vamos aprovar uma reforma trabalhista, depois uma reforma previdenciária, depois uma simplificação tributária, depois uma reforma administrativa. Essa agenda começou lá em 2016, é a agenda que a gente está tentando fazer até agora. Porque foi a única proposição real que a gente teve de agenda, de futuro, de horizonte. Talvez se não fosse, sei lá, o caso do Joesley, lá do Lauro Jardim, a gente teria já feito muito mais coisa antes. Do governo Bolsonaro, a gente só fez a reforma previdenciária que foi, sim, exaustivamente debatida no governo Temer. Já veio quase mastigado e mesmo assim ainda demorou. E eu lembro que não foi no primeiro semestre, não, né? Não, foi no primeiro semestre. Foi no primeiro semestre? Em março, se não me engano, março, maio. Já foi no primeiro semestre. A do Lula eu já tava achando que não ia sair nada no primeiro semestre. Não, é assim, cara, eu lembro que falam de reforma tributária desde a Dilma. Eu lembro da Dilma falando de reforma tributária na reeleição dela. Assim, tipo, esse papo é muito antigo. É muito antigo. Pois é, e assim, é isso, assim, pessoal. Eu acho que assim, essas perguntas que vão surgir, e vão surgir muitas perguntas hoje, vão ser sanadas com o tempo. A gente vai conseguir responder a maioria delas. O texto foi votado ontem, 2 horas da manhã.
ele de fato foi apresentado por volta das 19 horas. Depois ainda teve emenda aglutinativa, depois teve outras emendas para tentar destacar partes do Então, texto todos que não os foram aprovados. destaques foram reprovados, não foi? Os destaques foram reprovados. Foi aprovada uma emenda aglutinativa em um determinado momento ali, que também aí já envolve outras questões. Aham. Teve gente que não votou pelos mais diversos motivos. E eu entendo que possam ter esses pontos que não são os melhores, né? Ou que são ruins. Isso vai ter. Agora, a política é a arte do possível. O que deu pra fazer, no meu ponto de vista, talvez se a gente tivesse um governo que não fosse um governo petista, a gente conseguiria eventualmente fazer uma reforma um pouco melhor. Mas enfim, uma reforma que praticamente surgiu das mãos do Arthur Lira e do Tarcísio de Freitas. Se não fosse a entrada do Tarcísio nesta reforma contra tudo e contra todos, contra a sua própria base bolsonarista, isso não ocorreria. Isso não ocorreria.